Olá, queridos! Vamos para mais uma aula de literatura para o primeiro ano do ensino médio, hoje com a nossa prosa romântica do século XIX, dando continuidade à Escola Literária Romantismo Brasileiro. O romance brasileiro e a busca do nacional. O romance romântico, ele busca responder às exigências do público leitor mediano do fim do século XVIII e início do século XIX. Nós temos aí a burguesia, né, ascendendo. Então, nós vamos ter um novo público leitor. Ele sofre influência dos costumes urbanos, das zonas rurais, retoma o mito do cavaleiro medieval, que agora é o herói local, né? Vamos lá, ele vai trazer as características dos deuses, né? Dos cavaleiros medievais e vai colocá-las todas no índio idealizado. Por isso que nós vamos ter uma fase que vai se chamar a literatura indianista, que a gente vai ver logo à frente. É considerado um instrumento de popularização da leitura e nacionalização das letras. Lembram-se aí que nós estamos com a corte no Brasil, a corte já chegou no Brasil, então o evento, né, da literatura começa a tomar mais força. Está intimamente ligado ao reconhecimento dos espaços nacionais, o campo, a selva e a cidade. As situações, os cenários e os personagens são marcados pela imaginação e ideologia romântica com os quais o leitor se identifica. O que temos aí de contexto histórico? 1822. Após a independência, surge a grande questão: o que é ser brasileiro? E quem vai responder, né, de uma certa forma, a essa questão é o romance, que se torna um instrumento para redescobrir o país e uma busca da sua identidade nacional. No século XIX, o público leitor da literatura é a burguesia, de origem popular. Então, essa burguesia ela não tem o conhecimento da arte clássica, né, dos mitos gregos, da cultura greco-romana. É um público leitor mais simples. A burguesia queria o quê? Uma literatura que trouxesse para ela aquilo que ela estava acostumada a lidar, aquilo que é acostumada a ver. Então, os problemas, né, do cotidiano vão tomando proporção dentro dos romances. Os folhetins foram indispensáveis para a difusão da prosa romântica, que era publicado em capítulos. Mais tarde é que são compilados, né, juntados e colocados em um único volume. As características dessa escrita, nós temos aí, após 2 décadas de independência, os escritores empenham-se no reconhecimento de nossas diferenças regionais e culturais. Há aí uma pesquisa mesmo para mostrar essas diferenças. Então, o romance vai se voltar para os espaços nacionais, principalmente selva, campo e cidade. Na selva nós vamos ter os romances indianistas e históricos, com a vida primitiva. No campo, o romance regional, com a vida rural. Na cidade, o romance urbano, com a vida citadina, ou seja, a vida da cidade. José de Alencar vai ser o grande escritor dessa época. Ele vai escrever seus romances nos vários tipos, né? Das 3 formas, o indianista, o regional, o urbano, o histórico, nas 4 formas, né? Então ele vai trazer tudo isso, retrato das tradições, estilo fluente, leve. É uma literatura mais leve, mais fácil de se entender, com a linguagem simples, tramas fáceis de entender e o otimismo burguês.
Saber qual é exatamente o romance que deu início a essa nova fase é um pouquinho complicado, porque nem os críticos literários se chegam a um acordo, né? Então, cronologicamente, nós vamos ter aí em 1843, de Teixeira e Souza, O Filho do Pescador. Porém, a crítica literária quer que seja A Moreninha, em 1844, de Joaquim Manuel Macedo. A Moreninha é um romance que já foi televisionado, já virou novela e a Kombi acabou de passar. Será que a Moreninha estava na Kombi? Eis a questão, né? Então, a obra Moreninha, ela traz os costumes da sociedade carioca, a expectativa, né? Narra a expectativa burguesa e os cenários de costumes do Rio de Janeiro. É uma narrativa leve, é uma narrativa onde o leitor vai encontrar um final feliz, uma trama fácil, pequenas intrigas de amor e mistério. Esse romance ele é ambientado na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. Então é um belíssimo romance que traz as características do romance urbano do romantismo brasileiro. Aí nós vamos ter, né, o romance urbano, né? Já falando aí desse romance urbano um pouco mais. Ele também é conhecido como romance de costumes, como nós vimos no slide passado, é o romance que traz os costumes. Principalmente aí vão retratar as cidades do Brasil, né? A capital aí, vamos colocar entre aspas, no segundo reinado, que é o Rio de Janeiro. Apontam os aspectos negativos da vida urbana, dos costumes burgueses. Passou mais um carro aí, deve ter sido no Ciúla agora que passou nesse daí. Tratou das particularidades da vida cotidiana da burguesia. Os personagens femininos vão ter voz. Nós vamos ver aí nesse romance que vocês estão observando aí ao lado. Lucila já tem voz. Lucila é uma prostituta. Vai discutir, esse romance vai discutir a prostituição nas altas camadas sociais. Vamos ter Senhora, que vai abordar os temas do casamento por interesse, a independência feminina. E Joaquim Manuel de Macedo, com a Moreninha, que também vai tratar de vários detalhes deste meandro aí, desse meio que estão vivendo as mulheres, né? Todo o preconceito que elas sofrem. Nós vamos ter outro autor, Manuel Antônio de Almeida, que escreveu uma única obra, Memórias de um Sargento de Milícias, que ao contrário dos romances urbanos, né, que retratam o cotidiano da aristocracia, da alta sociedade, esse romance ele vai trazer as figuras mais comuns da sociedade. O barbeiro, a comadre, o soldado, o vagabundo, entre outros. Aí os críticos vão dizer que surge o romance malandro, de cunho satírico e com elementos de fábula. Então é um romance assim, bem diferente, é um romance urbano, mas bem diferente do que já estavam se acostumando a ler, né? A se ver. Uma outra vertente da prosa romântica é o romance indianista, que nós vamos ter aí os 3 elementos de formação da cultura do povo brasileiro, o branco, o negro e o índio, como peças-chaves deste romance. O branco, ele vai ser o colonizador, né? Vai estar retratando o colonizador. O negro, o escravo africano. O índio, a autêntica expressão da nacionalidade para o romantismo. Destaco dessa forma porque mais à frente nós vamos ver que essas 3 engrenagens para a formação do povo brasileiro, ela vai tomar uma outra proporção. Aqui nós temos uma visão do final do século XVIII e início do século XIX, no romantismo, nas suas 3 vertentes aí. Alguns fatores responsáveis pela implantação do indianismo em nossa cultura. Vamos lá, nós temos aí 3 principais. Tradição literária indianista do período colonial, lá do primeiro
da primeira geração modernista, da primeira geração romântica, influência da teoria do bom selvagem introduzida por Jean-Jacques Rousseau, né? Ele vai trazer uma analogia bem rápida, bem superficial, que o índio é da selva, a selva é natural, tudo que é da natureza é bom. Então, uma coisa muito bem rápida. A adaptação que os escritores brasileiros românticos fizeram da figura idealizada do herói medieval. Então, como nós já vimos, os leitores são mais simples, precisam de ideias mais simples, caracterizações mais simples para entenderem o romance. José de Alencar e o romance indianista. José de Alencar ele vai trabalhar aí nessas vertentes aí do romantismo com maestrismo, né? Então ele tem 3 obras aí principais que vão ambientar esse índio. As principais são o Guarani, onde o índio Peri vive próximo ao homem branco. Iracema, o branco, vive próximo ao índio. E o Birajara é o único romance que ele escreve totalmente com a vida indígena. Não existe homem branco neste romance. Então, ele traz assim essa visão e é romanceada, né? Do índio brasileiro. Em O Guarani, nós vamos ter, retrata o grande amor de Peri por Ceci, filha de um fidalgo português, né, que mata o irmão de Cecília acidentalmente e vai desenrolar toda a trama. O Birajara, ele retrata as lutas entre as nações indígenas, antes do contato com os colonizadores europeus. Então, ele vai imaginar como isso poderia acontecer e vai retratar. Iracema, você já deve ter ouvido falar, é a história de amor entre Martim e Iracema, uma índia que vai largar tudo para ficar com Martim. Então, nós temos aí o nosso romance indianista e o nosso romance urbano. Espero que vocês tenham gostado da matéria, uma matéria bem interessante. Curtam aí o vídeo, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e até a próxima aula, onde nós falaremos ainda dos romances da prosa romântica. Um grande abraço a todos.